Então, pessoal, quem não gosta de ouvir histórias? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos mais um vídeo do Verso em Prosa, um vídeo super especial, porque neste a convidada é minha mãe. E para quem não sabe, a minha mãe, ela me influenciou a ser essa leitora compulsiva. Eu sempre acredito que a gente, né, a gente tem esse paradigma, né, quando a pessoa ela tem um hábito, ela vai passando, né? Não tem jeito de geração para geração. E eu sempre lembro da minha mãe com um livro na mão, ia viajar, sempre tinha os livros da viagem, e isso sempre influenciou nessa minha paixão por literatura. A minha mãe, ela faz parte de um projeto social chamado Doce Palavra, em que ela conta histórias para creche. E aí elas também montaram bibliotecas para creches públicas que não tinham biblioteca, que não tinham livros, enfim, incentivando a leitura. E hoje ela vai falar um pouquinho dessa experiência dela. Bom, seja muito bem-vinda, Fátima. É um prazer tê-la conosco. Eu gostaria de saber um pouquinho mais da sua experiência, da sua trajetória, contando histórias para criança, e qual forma você acredita que seria ideal para estimular as crianças à leitura, a esse gosto por literatura. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês, esses jovens leitores. É disso que o mundo precisa, e precisa muito mais. É de quem goste de ler, de quem goste de literatura e de quem estimula isso. Eu fui professora, quer dizer, eu falo que eu sou eterna professora, porque na minha vida o que eu mais gostei de fazer foi ser professora. Eu fui professora durante uns 25 anos, 23 anos, para ser mais exata. Durante um determinado tempo, na área jurídica já, e também professora. E eu comecei como professora, quer dizer, eu estou falando um pouquinho da minha trajetória, que você falou da minha trajetória, porque foi aí que eu me dei conta do tanto que era importante esse estímulo à leitura. Então, como professora, no início da minha carreira de professora, antes de entrar para a Faculdade de Direito, de enveredar para a área jurídica, eu trabalhei, no meu tempo, vou falar tudo como era no meu tempo, era o curso primário. Sou antiguinha, né? No curso primário, então eu comecei dando aula no curso primário. E para aqueles meninos, eu sabia que era preciso estimular a leitura, de uma forma ou de outra, e eu tive uma linda recordação agora em agosto. Aniversário de morte de Carlos Drummond de Andrade, em 87. Em 87. Eu ainda dava aula para o primário, não sei como é que chama hoje, não sei, não importa. E aí, quando Carlos Drummond de Andrade morreu, chegou a notícia, eu ouvi na televisão e cheguei na escola, falei, uau, eu vou fazer uma imersão com esses meninos na obra de Carlos Drummond de Andrade. Agora bem, uma escola pública da periferia, daí. E foi, aí eu apresentei, eu tinha alguns livros de Carlos Drummond de Andrade, peguei emprestado, foi uma semana ou mais estudando a obra de Carlos Drummond de Andrade. E no final nós encerramos com um concurso de poesias. Vocês não acreditam a maravilha, as maravilhas, as obras-primas que dali surgiram. E aí eu fiz um varal de poesias no pátio da escola, e todos se penduraram, nós escolhemos um júri, e aí teve as 5 melhores, não sei, arrumamos algumas coisinhas lá em casa, ou na casa das professoras que eu ganhei, para dar de prêmio. Ele deu um prêmio, né? E assim, tinha que ter livro também, né, do prêmio. Mas eu lembrei disso com uma alegria, agora, no aniversário de morte de Carlos Drummond de Andrade, e isso um pouco, o quê? Não tem cerca de 5 anos, mais ou menos, eu entrei em uma
em uma Flora, no Daimon. Aí que eu entrei, estava procurando alguma coisa, uma flor, aí a menina olhou e falou assim, você é a professora Fátima? Olha, Raquel tinha 1 ano na época desse concurso. Sim. Ah, professora, até hoje eu amo Carlos Drummond de Andrade. Eu não me esqueço. E aí falou daquele momento, foi muito emocionante, e realmente eu fiquei, deu vontade de chorar, eu fiquei muito emocionada. Então, essa importância que eu vejo em despertar o gosto pela leitura, o gosto pela literatura, e eu sempre procurei conduzir assim na minha casa, educando meus filhos, e eu disse que eu nunca comprei um brinquedo à prestação. Dar brinquedo, tem que fazer prestação para dar um brinquedo? Não. Se eu tenho dinheiro para dar uma boneca melhor, eu dou. Se eu não tenho, eu dou uma bonequinha, a menor que seja, a mais barata que tem. Nunca fiz prestação para comprar brinquedo, mas eu já fiz prestação para comprar uma linda coleção, a obra completa de Monteiro Lobato, para dar de presente para o meu filho, quando ele completou, eu não me lembro ao certo, 7, 8 anos. E por que Monteiro Lobato? Porque uma das mais doces lembranças de infância que eu tenho é sentada na cama da minha mãe. Eu sou nordestina, eu sou do sertão baiano. A gente, naquele lugarejo, em volta, minha mãe sentava em cima da cama, sentava na cama, eu e mais 2 irmãs em volta dela, e ela pegava um livro de Monteiro Lobato, da capa dura, o livro... Eu era criança, eu acho que o livro era grande, eu não sei se o livro era muito grande ou eu que era muito pequena. O nome do livro era As Caçadas de Pedrinho. Ai, que bênção, que delícia de lembrança. Só que essas Caçadas de Pedrinho não tinha fim, não, porque era um livro grande, então era toda eram várias histórias das Caçadas de Pedrinho e nós nos encantávamos. Então essa é uma das mais doces lembranças da infância e um dos meus, o primeiro gosto, foi aí que começou o meu gosto pelos livros. Eu adoro cheiro de livro. Eu tinha vontade, quando teve uma época que eu falava assim, gente, deve ser a melhor coisa do mundo trabalhar numa livraria. Ou então trabalhar numa banca de revista. Quando eu vi que banca de revista vendia livro, isso assim, muitos anos atrás, foi porque fica lá, enquanto não tem cliente, a gente fica lendo. Porque eu não tinha dinheiro para comprar todos os livros que eu queria. Tem isso também, né? Ok, o certo é que, gente, eu tenho absoluta convicção que o caminho para um mundo melhor, o caminho para o resgate da cidadania, um caminho para a conscientização, um caminho para o crescimento pessoal, um caminho para ser feliz, é a literatura. Porque a gente viaja na literatura, porque a gente conhece outros mundos, porque a gente se conhece, porque a gente se identifica. É aquilo, cuidado com o que deseja, porque quando você deseja muito, acaba acontecendo. E eu queria uma coisa, um jeito mais efetivo de, assim, principalmente quando eu parei de dar aula, aí eu fui ser oficial da Justiça do Trabalho, e durante um tempo eu fazia as 2 coisas, dava aula também, mas aí parei de dar aula, e aquela coisa... Trabalho que para mim era mais árido, embora eu estava sempre procurando colocar algum encanto naquilo, mas eu pensava, fazer alguma coisa, fazer como? E um belo dia, um grupo de amigas, uma amiga em especial, dentro de uma aula de hidroginástica, um grupo de senhoras lá no bairro Buritis, todas no bairro Buritis, que é onde eu moro, isso há 10 anos atrás. Uma muito empreendedora, a Neide falou, amigas, eu aposentei e eu estou com muita vontade de fazer um trabalho com crianças. Sim, que trabalho?
contação de histórias, que tal a gente visitar creches? O certo é que nós nos juntamos, 12 mulheres, ela idealizou, com todas essas mãos, nós construímos este projeto, demos nome a esse grupo de Doce Palavra, com direito à camiseta. Se eu não tivesse aqui nessa casa, eu teria vestido até a camiseta, para vocês verem a lindeza da nossa logomarca. E aí foi estruturado esse projeto Doce Palavra, que é um trabalho voluntário, composto por 12 mulheres, que nós selecionamos entre aspas, porque teriam que ser creches da região oeste, para que ficar perto da nossa casa, já que era um trabalho voluntário, nós nos locomovemos com o nosso carro. Então, selecionamos 7 creches carentes da região oeste, algumas 4 dentro de comunidades bastante carentes, e fazemos um rodízio. Todas as quartas-feiras, impreterivelmente, estamos essas 12 senhorinhas nessa creche. Cada quarta. Aí, como é que acontece o trabalho? Nós nos juntamos no início do ano e selecionamos as histórias que vamos contar. E passamos desde os clássicos da literatura infantil e até a literatura infantil mais moderna, para contemplar todos. Então, nós selecionamos as histórias, ensaiamos, porque tem um detalhe, a história é contada e encenada, dramatizada. Então, Chapeuzinho Vermelho, tem uma que veste de Chapeuzinho Vermelho, tem uma que veste de lobo mau, e tem a vovozinha, e tem o caçador. E os adereços. Nós agora já tem um quarto da casa da minha amiga que não tem mais lugar para colocar esses adereços, 10 anos, né, que fizemos agora. Mas o mais importante, porque esse projeto tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Estimular o gosto pela leitura e o resgate da cidadania naqueles alunos. Então, a contação de história era um instrumento para estimular, uma ferramenta para estimular esse gosto pela literatura. Mas, logo que nós começamos a angariar, a pedir, a comprar com o nosso dinheiro, a fazer campanhas, livros. E em cada uma dessas bibliotecas, dessas creches, nós montamos uma biblioteca com cerca de 700 livros em cada uma. E até estante tivemos que dar, porque adiantava chegar lá com os livros e não ter estante, não ter lugar para colocar. Então, nós providenciamos, topa tudo. Arrumamos um estante, pintamos, e sempre a gente sempre encontrou que nos ajudasse, desde os maridos, os filhos. A Raquel mesmo já me acompanhou e já me ajudou, inclusive, foi coadjuvante algumas vezes. Os filhos das outras, os maridos. Então, a estante com a marca chama Cantinho da Leitura, Doce Palavra. Em cada uma dessas creches tem esse cantinho da leitura, cerca de 700 livros. Então, ao contarmos as histórias a cada semana, então, assim, nós fazemos o rodízio, passamos pelas 7. Aí, depois, começamos a história seguinte. Chegamos cá na primeira creche e passamos por todas outra vez. Contamos uma média de 4, 5 histórias por ano. E no final do ano, fazemos uma grande festa em cada escola, com presente para essas crianças, com lanche, com alguma de nós não, eu não sou muito boa para isso não. Veste de Papai Noel e faz uma festa e damos presentes. Então, assim, tem uma creche que é muito interessante. Um dia nós chegamos lá, apertamos a campainha, aí um menininho gritou: tia, corre para abrir a porta que chegaram as doninhas do Doce Palavra. As doninhas do Doce Palavra. Eu achei tão lindo, são umas doninhas, sabe? Mas então, isso foi a realização de um sonho e de algo que eu sempre acreditei, é da leitura como instrumento de resgate.
sabe? De resgate dessas crianças, de uma situação muito difícil. Ela por si só não. É claro que nós não vamos fazer milagre, mas nós somos um instrumento, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, é um lugar que me deixa muito feliz. Esse ano, ainda hoje eu liguei para a minha amiga, a idealizadora do projeto, e falei com ela da saudade que eu estou sentindo. Este ano nós não pudemos contar história, em função da pandemia. Então, assim, isso tem causado lágrimas em nós, as creches desesperadas, porque sem saber o que é que faz com essas crianças que estão numa situação muito difícil, de vulnerabilidade muito maior, expostas a muitas questões que nós bem sabemos, né? Mas é o quê? É nos entregarmos, é o que temos para o momento, é o que eu digo. Isso é o que temos para o momento, sabe? Então, estamos vivendo com essa saudade. Justo esse ano nós completamos 10 anos. Em dezembro, nós completamos 10 anos, comemoramos os nossos 10 anos, e na esperança de que não demore muito, porque eu não tenho a menor dúvida que nós temos, durante o decorrer desse tempo, colhido frutos, testemunhado o resultado desse trabalho no feedback dos professores, das creches e das próprias crianças, que eu andando na rua, no Buritis, passou uma criancinha com a mãe, estava eu e com outra pessoa. Aí a outra pessoa, mas você não é o senhor sapo? Você não é o... Identifica com o personagem, entendeu? Vê alguma de nós na rua, identifica com o personagem. Ai, você não sabe? Então, histórias que às vezes já se passaram muitos anos. E elas ainda lembram. Então, é isso. É um presente que a vida me deu, trabalhar com isso. E, fora isso, eu me arvorei. Aí, na época, eu fiz curso de contação de história, porque eu tenho uma avó, uma bisavó, sou bisneta de alguém que me contou histórias. Histórias que eu lembro até hoje. Eu contei história para meus filhos, eu conto história para minha neta. E hoje eu ando por aí contando histórias também para os pequenininhos e para os grandinhos, sabe? Porque também eu vejo a história como uma ferramenta também terapêutica, porque as histórias nos remetem a muitos lugares de nós mesmos. Então, as histórias que eu conto, quando elas são mais só para adultos, elas têm esse... Acaba que... surtindo esse efeito, convidando a reflexão. Então, conta história para os pequenininhos e para os grandinhos, porque somos feitos de histórias. É isso, gente. Gente, o quanto é inspirador ouvir tudo isso, né? Eu posso falar, e acredito que falo em nome de todo Verso em Prosa, que essa prosa de hoje foi boa demais. Eu queria agradecer muito a presença da dona Fátima aqui. Foi muito engrandecedor e acredito que as nossas portas e corações estão sempre abertos. É emocionante, é enriquecedor, é um presente para nós e para todo mundo que pode ter contato com tanta coisa bonita, com tantas lições. E então, se você gostou dessa história, se inscreva no canal, dê o seu curtir, faça um comentário. O quão é gostoso contar histórias para adultos, para crianças, o quanto é gostoso ouvir essas histórias. Esse foi o nosso Verso em Prosa de hoje. Aproveita para se inscrever no nosso canal, no Instagram, Verso em Prosa Literatura, e também no canal da dona Fátima no Instagram. Tem muito conteúdo bacana, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos, esperamos vocês logo em breve. Beijão!